e eu acabo em um reformatório em Savigny-sur-Orge. Então saio de lá com uma raiva enorme. Para se vingar da sociedade. Queria ser bandido naquela época, né? Sim. De certa forma, sim. 140 quilos de coca, de cocaína, que representavam 4 milhões na chegada. Eles subiram no barco com os cães. Eles subiram, não encontraram nada. Onde você colocou? Na cocaína? Na costela. Na costela, na cocaína. A cocaína estava na costela. Hoje recebemos Maurice Dimani, nascido em 1933 em Paris, atualmente com 92 anos, são quase 100 anos de banditismo. Vamos revisitar essa história juntos. Obrigado por estar aqui, Maurice Dimani. Obrigado a você também. Maurice, primeiro eu gostaria, é meio que um ritual, né? 80 anos de vida de bandido, digamos assim. Como você acabou nessa história? Porque originalmente você não queria ser um bandido. Bem, não é que eu não queira, não é isso. É que eu acho que para ser assim, a gente já nasce, se você quiser, já nasce nesse contexto, naquela época. Embora meu pai também fosse malandro, mas enfim, eu não sabia. Mas eu tive uma infância normal, embora agitada, porque sou uma criança da guerra. Eu tinha 7 anos quando os alemães chegaram a Paris. Aliás, eu me lembro muito bem disso. Você cresceu em Paris, no 9º arrondissement E. Você vai para a escola Louis Milton, para quem conhece o 9º, você cresce como filho único com sua mãe. É isso. Porque seu pai está ausente. Claro, exatamente. Então, É isso. Então minha mãe era obrigada a trabalhar, 2 filhos, minha irmã e eu. Minha irmã, 3 anos mais nova. Sim, então você não é filho único. Ela é 3 anos mais nova do que eu, então éramos muito pequenos. A gente foi colocado em famílias adotivas. Não éramos infelizes, então eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu. Adultos, não. Não me trouxe sorte. Você não me trouxe sorte. Então eu saía bastante. Vamos situar o pessoal agora. Estamos no final dos anos 40. Isso. Depois da guerra, né? Isso. 1947, porque 1947 e 48... Então, realmente, para os mais jovens, parece uma eternidade. Então, por causa das minhas amizades, se você quiser, muito mais velhas do que eu, um dia eu fui parar num carro sem saber que era um carro roubado. Eu não sabia. Foi com 3 adultos. E então éramos 4 no carro e ele quebrou. Eu não lembro mais. A gente ia de um lugar para outro, era de noite, e fomos parados pelas patrulhas. As andorinhas, só para explicar, eram policiais com uma capa que andavam de bicicleta. E a gente chamava eles de andorinhas, porque a bicicleta era da marca Andorinha. Isso, exatamente, é isso. E bom, né? Quando a gente está lá com o carro quebrado, sem documentos, a gente acaba numa delegacia. Eu fui separado imediatamente dos adultos, sabe? O mais novo, o mais ingênuo. Eu levei a maior surra da minha vida, que nunca consegui superar depois, dos tiras. Eles me usaram como saco de pancadas, sabe? Foi tanto que eu desabei contra um radiador e fiquei com o crânio rachado, entende? A noite passa e de manhã os inspetores voltam ao trabalho. E eu acabo ficando com o inspetor em uma sala. Chamaram minha mãe. Eu conheço esses caras, eu conheço eles sim, desse jeito. São conhecidos de bar, por assim dizer. E é isso. Não conheço eles mais do que isso. Eu nem sei o nome, o primeiro nome deles, sabe? A gente se conhece assim, só pelo nome. Eram colegas, sabe? E o carro roubado, então, quem roubou o carro para mim? Eles já pegaram minha carteira de motorista naquela época. Eu acabei na delegacia e diante de um juiz. Um juiz de menores. E eles te mandam para um reformatório. Que me manda para um reformatório. E bom, foi meio pesado, né? Vamos lá. É porque estamos em 1948. Foi difícil, mas não era difícil por causa da disciplina, sabe? A reunião da manhã, a corrida, essas coisas, enfim. Foi necessário. Isso te colocou direto no ritmo. Exatamente. Você ficou 18 meses à toa. À toa. Isso aí.
Isso é o que vai mudar a sua vida. Claro, quem eu conheço em reformatório na mesma situação que eu, uns pequenos delinquentes, eles estão lá por pequenos furtos. Eles estão lá por terem roubado um carro ou sei lá o quê, tinha de tudo. Era na escola do crime. É isso, é mais ou menos isso. E eu fiquei amigo de um em particular, ele se chamava Roger Lepalech, tinha um irmão que era muito mais velho que ele, que eu soube depois, fazia parte do submundo do crime. Então, quando eu saí, eu estava com meu amigo Roger, que me apresentou ao irmão dele, e aí eu caí de cabeça São os bandidos. Caí de cabeça nesse meio, por assim dizer. As companhias, os lugares, o dinheiro fácil. Bom, eles ganhavam dinheiro fácil. A gente tinha que fazer um pouco. Porque você, quando sai de Savigny, eu te corto. Mas o que você tem? Você tem 17 anos, bem... Nem isso. É mal isso. Você não quer voltar para o caminho certo? Você não pensa assim? Eu preciso mesmo é viver minha vida. Não. Eu saio com raiva no peito. É isso que eu quero saber. Eu acho que isso é injusto. Eu acho que eu não merecia isso. Eu acho que a profissão que eu queria seguir me agradava. Eu sabia o que eu queria na época, em não fazer o Lobo Fia. Eu não fiz hotelaria para ser o lobo para sempre. Não era isso. Via a hotelaria de outro jeito. A bela hotelaria, como eu conheci um pouco. Sim, bom, depois com o dinheiro mal adquirido... Sim, mas mesmo antes, porque na escola de hotelaria a gente fazia estágios. Sim, nos grandes hotéis, nos hotéis de luxo. Trabalhei no Palais d'Orsay, o Hotel Palais d'Orsay, que virou o Museu d'Orsay, antes era um hotel. No Plaza Athénée, por exemplo, também. Veja, o Hotel do Louvre, todos esses grandes hotéis da época. Então, era assim que eu via a minha carreira. Lá dentro. Lá dentro, ali. Aliás, eu deveria ir para a Inglaterra em um intercâmbio de... Você foi para Savigny, não para a Inglaterra. Eu deveria passar 2 anos em Savoy, em Londres, para aperfeiçoar meu inglês e tudo mais. Bom, tudo isso caiu por terra, então eu fico com raiva e penso só em ser como os outros. Em se vingar da sociedade. E encher os bolsos de grana como eles faziam, né? Então, com Roger, a gente vai fazer uns arrombamentos. Fric-frac, a gente vai fazer tipo... O que é isso? Na gíria, fric-frac é um arrombamento, uma invasão para roubar. Mas eram pequenos golpes planejados. A gente não fazia nada no improviso, né? A gente, sim... Falavam, ali você pode arrombar aquele lugar. Isso. Então, eu sempre tinha muito dinheiro para minha idade, tá vendo? Funcionava bem. Naquela época... Funcionava bem? Exatamente. Com a pluma... Como se diz, bem, a pluma era a nossa ferramenta de trabalho, né? Sim, a pluma é uma barra de ferro usada para arrombar portas. E bem, a gente era tão valente porque todo dia a gente ia para o batente, é o caso de dizer, e a gente foi pego. E eu me vi lá diante de um verdadeiro juiz de instrução na carceragem. E olha, as carceragens daquela época, nem te conto como eram. A trajetória dos delinquentes presos hoje não é a mesma que naquela época, sabe? Naquela época, sim. Naquela época. Era totalmente diferente. E então eu acabo em Fresnes. Na prisão de Fresnes, nos arredores de Paris. Como eu não era maior de idade, eu fico no J3. Na ala dos menores. Na ala dos menores. É na ala dos jovens adultos. São os jovens adultos. A maioridade era aos 21 anos. Exatamente. Você tinha cerca de 18 ou 19 anos. E por esses delitos, né, se você quiser, eram delitos pequenos, agora eles nem vão mais para a cadeia. Passam 2 dias detidos. E é sem problema, uma tornozeleira. Prestação de serviços à comunidade. Pronto. Tá ótimo. Bom. Na época... Não teve nada disso. Para mim era prevenção. E aí, depois de 1 ano, eu pego 4 anos nas costas. Foi o começo da reforma penal para menores, justamente quando começaram a criar centros-escola, prisões centros-escola. Acabo indo parar no Baixo Reno, em Hermingen. Então você faz, digamos, 2, sai 4 anos. Pronto.
Então você chega em 1951, vamos colocar as coisas na linha do tempo. Em ordem, exatamente. Você passa 2 anos em Fresnes e depois vai 2 anos para Alsácia, nessa prisão-escola onde você aprendia uma profissão. E com as pequenas reduções de pena que havia na época, porque não era como agora, quando saio em 1955, eu tenho 23 anos e aos 23 anos já se foram alguns bons anos da minha vida. Hein? Aos 23 anos você já cumpriu 2 anos no reformatório, os 4 anos que acabou de fazer e 6, sim, então a vida está muito curta por enquanto. E meu pai, que estava na região de Nantes na época, eu vou me juntar a ele. Você saiu, Ao sair, ele disse, vem se recuperar um pouco aqui. a cereja. A cereja, né? Ali tem a praia, tem tudo. Mas nesse meio tempo, por causa da minha condenação, eu estava destinado ao Batalhão da África. Durante minha detenção em Fresnes, conheci um médico que estava cumprindo 2 anos de prisão, porque na época o aborto era proibido. E eu me confidenciei um pouco com ele. Eu disse, olha, para mim é o Batalhão da África que me espera, blá. Ele me disse, escuta, venha me ver quando você sair. Você vem me ver? Bem, troquei de curso para medicalização, vamos. Eu vou te fazer ser dispensado com um dossiê médico falso. O quê? Então, quando eu sair, eu vou falar com ele. E ele já começa a montar um dossiê médico dizendo que ele me tratava. Consegui um adiamento por causa do meu prontuário médico antes de me juntar a ele, né? E quando eu me apresento ao Exército, eles me mandam para o regimento em Commerce, onde o médico me recebe. Ele me manda para o hospital para observação, não quer correr riscos com o prontuário médico que eu tenho. Ele me deixa 1 mês no hospital fazendo exames de controle. Eu sabia o que precisava fazer, o que precisava dizer para justificar o motivo da minha dispensa. Depois de 1 mês, passo pelo junta de revisão médica e sou dispensado. E vou me juntar ao meu pai em Loire-Atlantique, perto de Nantes. Quando você está nessa prisão de Fresnes, jovem, com 19, 20 anos, você vai descobrir o que chamam de submundo naquela época. Hoje em dia é um termo meio esquecido, mas o submundo é a bandidagem, o crime organizado, porque mesmo aí você é a última testemunha dessa era de ouro, entre aspas, do meio dos policiais. Como eu entrei nisso, É isso. Porque tem uma história engraçada daquela época, a gente precisava de um carro. E eu tinha aprendido a dirigir nesse meio tempo, né? E eu gostava de dirigir, e era eu quem cuidava dos carros. Eu vejo um carro, tem uma porta que não está trancada atrás. Não sei se é porque é engraçado. Porta traseira. Então, isso me dá acesso ao carro e eu pego o carro. E eu já frequentava o Letícia. Então, o Letícia é obrigado a... Bom, aqui a gente precisa falar um pouco de geografia e história, porque o Letícia, então, era o grande bar dos bandidos corsos em Paris, que ficava no que chamam de Baixo Montmartre, ou no alto do 9º distrito, perto da Praça Pigalle. Então, vou deixar você continuar. Talvez 2 dias depois que eu tinha levado esse carro, vieram me acordar de noite às 2 horas da manhã e tinham 2 caras que eu conheço, né, uns grandões, uns bandidos lá do litoral, que me perguntam onde ela está. O carro, eu disse, que carro? O que você quer? Ele disse, não brinca, hein? Você sabe de quem era esse carro, de quem é esse carro? E eu ainda tinha encontrado uma arma no carro. Ele disse, tem a arma? Bem, sim, eu tinha a arma, mas já dá a arma para a gente. Eu estava assim, sabe? Quero dizer, eu estava todo acabado. Eu dizia... E o carro era do Pierre Mendeloni. Pierre Mendeloni, o velho. Sim, então são os grandes nomes do submundo corso. Ele quer te ver. Encontro no dia seguinte. Vejo o Pierre Mendeloni chegando. Não era alto, com chapéu, ficava na altura do meu nariz. Era um homenzinho, a gente ficou conversando na calçada e tudo mais. E aí chega Pierre Cook nesse momento. Eu sou obrigado a dizer, então... Eu sou obrigado a te interromper o tempo todo. Conhece Pierre Cuculi, era uma espécie de juiz de paz.
O principal bandido corso de Paris, que atuava como juiz de paz. Que conhece Schiappe, que conhece Mondoloni, que vê com um cara que ele não conhece, um garoto novo. Ele para e diz o que está acontecendo e tal. Então o outro tinha subido, estava indo para o carro dele, ele não estava contente. Ele não estava contente de estar ali, principalmente não estava contente de ter sido obrigado a declarar o carro dele como roubado com a arma dentro. Com a arma, ele sabia. Ele estava agindo como carrasco. Você entende? Falei que seu carro não freia no final. Eu estava no fim do túnel. Disse isso para ele. E então, você que me vê? Eles vão consertar seu carro, eu vou deixar ele novinho para você. E ele tinha custado algumas dezenas de milhares de francos na época. E a gente acabou tomando um drink no Light, Olympique. Sem problema. É assim que você entra no submundo corso. Então é isso, a gente conversa e eles querem saber quem eu sou. Vocês sabem, aí eu falo do meu pai e acontece que tem gente que conheceu meu pai, que então... Seu pai, pois aí precisamos pausar novamente. Seu pai, você não o conheceu, você o encontrou em um momento bastante estranho. Quando você estava entrando na prisão de Fresnes, ele estava saindo. Então, quando eu era criança, eu 40, 39, e como soldado, e quando ele volta, aí ele se separa da minha mãe. Por isso, nunca tive um lar. Não conheço meu pai, minha mãe e suas famílias, nunca os vi. E ele virou assaltante. É isso. E eles conhecem meu pai. Os corsos, todos os antigos bandidos conhecem seu pai? Quem conhece fulano, quem conhece cicrano, sim. Bah, esse é o princípio do submundo, sim, todo mundo se conhece. E então, com 18, 19 anos, com 20 anos, aí eu entro no litoral e sou bem-vindo. Me conta como era o meio naquela época. É isso, como era o meio naquela época. Então, o meio daquela época. Veja, esse universo sumiu totalmente. Era o dos filmes no ar com Gabin e tudo. Eram todos os grandes bandidos da época, né? Se você se lembra, cite um aí, Chirac. Não, o que quero dizer é que isso funciona. Há comunidades, bares, eles têm, sabe, descreva um pouco esse mundo, sim. Tinha um monte de cafetões entre os corsos, né? Era aquele que tinha o terno mais bonito, que tinha, tanto que eu também queria ternos iguais, e eu mandei fazer meu primeiro terno sob medida, na época onde eles iam no mesmo alfaiate que era de Odolir, ou eu peguei lá tudo. Grégoire Victor Miazet continua no mesmo bairro. Todos os caras de Paris iam lá, porque todos esses cafetões eram cafetões de segunda categoria, e você... O que a gente chama de cafetões que viviam às custas das mulheres. Que só viviam do dinheiro que as garotas traziam para eles. Mas quando as garotas eram presas, quando pegavam 3 dias em Saint-Nazaire... Saint-Nazaire era a prisão das prostitutas. 4 dias naquela época, hein? Os mantimentos. Eles não tinham mais o que comer, os caras. Eu emprestava dinheiro para eles. Eu, 1.000 paus, 2.000 paus, porque o valor do dinheiro não era o mesmo de agora, né? Eram notas eram grandes assim, hein? Eu emprestava dinheiro para eles. Porque existia toda uma geografia do submundo em Paris na época, principalmente devido à prostituição, com bairros, bares de cafetões e hotéis onde as garotas trabalhavam. Isso formava o submundo. Todas as boates eram controladas por bandidos. É isso mesmo, quero que você me conte um pouco sobre esse universo. Sabe, o Cupidon tinha a Rua Pigalle. A Rua Pigalle era a Broadway. A Rua Pigalle tinha letreiros de neon como os de Dubai no alto. Aquilo me fazia sonhar. Aquilo me fazia sonhar. Queria ser como eles. Eu queria ter tanto dinheiro no bolso quanto eles tinham, gastar tanto quanto eles e me vestir como eles. E eu sabia que aqueles que não viviam da prostituição faziam negócios, tinha assaltantes. E isso me fazia sonhar naquela época com os bancos. Me fala um pouco do submundo, porque naquela época não tinha telefone, nada. A gente se encontrava nesses bares de malandros. É esse clima que quero dizer. E cada um tinha a sua especialidade. Cada um tinha a sua especialidade. Se você queria documentos falsos, havia quem os fizesse. Se queria um perseguidor, havia quem quisesse um. Também tinha um especialista em escutas. O especialista veio, as waffles estão prontas, tudo certo? Os carros roubados, tinha de tudo.
Cada um tinha a sua especialidade e eram artesãos na sua especialidade. Você não precisava procurar e todo mundo se conhecia. Sim, esse era o princípio do meio. Era realmente uma pequena comunidade em certo nível. Exatamente, você tinha que ser aceito ali, não é? Exatamente. Então, havia bares que serviam de ponto de encontro à noite, já que sem telefone era preciso ir a bares de malandros para achar as pessoas. você pode me contar exatamente, o telefone, como você disse, não tinha telefone. Sim, tinha as cabines ou os telefones, Fixos? sim, normais, fixos, que a gente já evitava naquela época, que a gente evitava, não tinha vigilância. Os tiras, como tem agora, eles não estavam equipados para isso. Eles não tinham pessoal para isso. Então, você sabia quando os tiras estavam atrás de você, pois não eram muito espertos. Era mais fácil ser bandido naquela época, sim. Sim, de certa forma, sim. Porque havia menos polícia, mais dinheiro em espécie e outras coisas melhores. É isso. O dinheiro era só ir buscar. Você nunca ficava sem grana. É por isso que o estilo de vida que os bandidos da época tinham esse estilo de vida, porque Sim, era champanhe, mulheres, baladas, sim, isso, carros bonitos. Bom, os pagamentos, eles eram pagos a cada 15 dias, né? Tudo, todas as pequenas empresas, as pequenas fábricas. Ah, como eles eram pagos? Em dinheiro, em dinheiro, em envelopes. E era o cara que ia buscar o dinheiro no banco e levava para o departamento de contabilidade da empresa. Bastava ter a informação sobre o transportador de valores. Não era com esses cofres de hoje em dia que os valores eram distribuídos. Era um cara com sua maleta que vinha trazer centenas de milhares ou milhões. Nas mãos dos camaradas, dos parceiros, pronto. E é assim mesmo. Tinha isso. Então era muito mais dinheiro em espécie, mais oportunidades, menos riscos com a polícia. Exatamente. Por outro lado, a prisão, isso era realmente muito mais difícil. Porque, por outro lado, as condenações aumentavam. Isso, para mim, é uma prova. É que você pegou 2 anos sem nem ter roubado esse carro. Exatamente isso. Sim, além disso, as condições de detenção eram diferentes. E ainda 4 anos de prisão sem nenhuma condenação anterior no registro. Em primário, 4 anos de prisão por isso. Sim, e ainda com um regime rigoroso, porque funcionava mais ou menos ou não. Enfim, não era brincadeira, tinha trabalho obrigatório. Fresnes, naquela época, não era brincadeira, quero dizer. E a prisão era dura. Você dormia em colchões de palha, né? Não tinha televisão. Não tinha jornais. Não tinha armário? Não tinha estante. Não tinha. Você colocava suas coisas no chão, né? Suas 3 roupas que você tinha. Sim, seu colchão ao lado. Pronto, tem o colchão que você dobrava ao meio para sentar durante o dia. Não tinha mesa, não tinha banquinho, não tinha nada. Pronto. Nada disso. Isso não reduzia a delinquência. Não. Porque hoje em dia dizem que as prisões são hotéis, etc. Bom, a prova é que isso não muda muita coisa. Não estou falando da comida, era preciso estar com fome, sabe? Eu tinha 20 anos, estava com fome, mas não comia porque tinha que comer um pão horrível todo dia. E era duro. Era duro. A solitária era comida a cada 2 dias. Nossa, eu peguei 20 dias de solitária. Comida a cada 2 dias, bom, era isso. Era horrível, sabe? As celas, o chão das celas era de azulejo, tinha uma canaletinha. Era um azulejo que fazia uma canaletinha. De manhã, quando fazia frio, era gelado. Tinha gelo dentro do negócio. Um pouco fraco, mas... Como a água que tinha... ela tinha congelado. Na mão presa. Não. Não era nenhum hotel. Salitre, as paredes era salitre. Não, foi realmente difícil. Quando você começa a se juntar a esses grandes nomes e frequentar a Letícia, o Bar dos Corsos, de repente inicia os assaltos e penetra no submundo do crime. Bem no processo de mostrar, sabe? Na linha de frente, porque na profissão, vamos dizer assim... Porque na época os assaltantes eram... Era o Aelita...
Isso, exatamente. O que era a elite, Maurício? Porque era Em termos de coragem, de cara que assume. dos que eu conheci, eram todos caras que tinham, Você pode dizer, que ele tinha coragem, sabe, quero dizer. Porque não basta só ter uma arma na mão e sair para assaltar. Você tem que controlar a ação. Não pode sair fazendo loucura como hoje em dia. Eles saem atirando para todo lado, perdem a cabeça e tudo mais. Mesmo que você assuste as pessoas, tem que ter um limite para tudo. Né? A gente não é assassino. Né? A gente é ladrão. Ladrão, a gente vai roubar dinheiro onde tem dinheiro. Né? Eu nunca fui de dar arrancão, mesmo quando eu estava duro. Quando eu era jovem, também tive meus momentos assim. de ágil, de agilidade. Nunca arranquei a bolsa de uma senhora idosa. Né? Nunca. Isso não se fazia. Isso não se fazia. Existia um princípio, se você quiser. De certa forma, havia um certo respeito. Respeito. Eu peguei dinheiro, tinha dinheiro. Eu nunca deixei ninguém na miséria. Eu nunca coloquei alguém na falência por ter pegado o dinheiro dele. E é isso. Sim. Porque a gente fala muito, justamente, é interessante o que você diz, desse código de honra antigo, meio perdido. Bom, eu tenho uma teoria sobre isso. Não é que o bandido de antigamente era mais educado, é que a sociedade, como dizem, tem o criminoso que merece e que a sociedade provavelmente tinha mais valores antes do que hoje. O que eu acho que eu... Não posso dizer que não havia canalhas, sempre existiram. Sim, não, mas quero dizer, isso era um mito. O que eram essas histórias de homens de honra de que estamos falando? Eu gostaria que a gente quebrasse um pouco essas imagens. Isso me faz rir, né? Quero dizer, porque histórias eu conheci várias e coisas horríveis também, né? Eu sobre o quero dizer, o último grande assalto que aconteceu em Paris, que eu fiz com os Ticias lá, Sim, com os caras dos cursos de Letícia. Bom, a polícia antigangue estava na minha casa na manhã seguinte. com certeza alguém dedurou. E eu tinha 101 das 125 barras do roubo lá em casa, ou seja, a minha parte e a dos banqueiros que eu devia, porque era eu quem estava com os banqueiros. Era você e os banqueiros da ação que te deram o serviço e eu tinha que pagar minha parte. Isso. Na manhã seguinte... Sim, é que alguém tinha falado, sim. Eu paguei a rodada sozinho. Sim. Quer dizer que havia tantos delatores e canalhas como hoje? A gente fez uma baita trapaça. Uma carambolha é um golpe? Sim, um golpe. Você conhece o princípio da carambolha, a gente monta uma empresa, também temos os banqueiros no bolso que respondem que... Sim. Você pode. Está tudo certo com os créditos. Para usar, a gente paga em 90 dias, blá, e descarrega o máximo de mercadorias que conseguimos revender rapidinho e depois a gente cai fora. Esse é o princípio da carambolha, né? Bom, a gente tinha super... estão na minha casa, vem me pegar por isso. Sim, de qualquer forma, é isso. Essa é a história da mentalidade, como chamamos. Ele mostrou minha cara. Os documentos falsos da empresa estavam no meu nome, quer dizer, no meu nome falso. Eu paguei o preço sozinho. Nos anos 60, 70, você se dedicava principalmente a assaltos. Sim, esse era o grande esporte da época. Nos anos 70 era o assalto. Porque, basicamente, se quisermos contextualizar, a sociedade de consumo está explodindo, estão abrindo agências bancárias em todo lugar, ainda não há segurança, tem dinheiro em espécie. Então é fácil abrir contas. É fácil, é o esporte nacional, o assalto. E você, aliás, vai fazer uma coisa. Você será um dos primeiros a cometer roubo eletrônico, isso que hoje chamam de cybercrime e afins. No final, em vez de assaltar um banco armado, você vai roubar de outra forma e provavelmente será um dos pioneiros. As oportunidades da vida fazem com que você conheça pessoas. Sempre tem oportunidades onde você tem a informação certa. E havia uma ideia que não saía da minha cabeça: as transferências bancárias. As transferências bancárias. Um dia eu perguntei como isso funciona, como você faz uma transferência bancária. Bem, como funciona? Você vem até o meu caixa, eu sou o seu gerente. Eu pego o seu pedido,
E o seu documento de identidade, seu cartão, tudo isso aí? E eu obedeço às suas ordens. É uma ordem que você está dando, hein? Ou então, você me manda seu pedido por fax, ou por escrito, ou por... E o primeiro que eu faço por escrito. Então, como eu tenho uma conta em Genebra, a conta numerada que eu tinha antes, a gente escolhe a conta na qual queremos operar, que está provisionada. Vou te dar um exemplo qualquer. Temos uma conta e o gerente me diz que tem uma conta com 200 milhões. Certo, senhor Duchemol? Ok, eu faço os documentos do senhor Duchemol, eu me passo pelo senhor Duchemol. Você faz documentos falsos em nome do senhor Dujardin? Eu não vou fisicamente ao banco porque isso não é necessário. Eu envio para eles por correio, fax ou telex. A transferência deve ser feita para tal conta e pronto. E está feito, sim, sabe? E dentro da hora seguinte... Você tirou uma grana para a sua conta? Pronto, a gente se liga. Ok, vamos lá. E na hora seguinte eu vou sacar o que foi transferido para mim. Pronto, sem assalto, sem nada. Sem ódio, sem violência, sem arma, sem ódio, sem violência. Pronto, você sempre foi independente, um faz tudo nesse meio. Muitos bandidos trabalham em equipe, mas você se dava bem com todos e era independente. E quando eu precisava de alguém, eu... Tinha todo mundo, você podia encontrar parceiros. É isso, você não era o chefe da turma, é isso. Você era um independente respeitado, reconhecido pelos colegas, podendo transitar entre todos. Tem esse período do banco. Você percebe por si mesmo que essas histórias de dinheiro em espécie não vão mais dar certo. Você faz essas artimanhas de índio para roubá-los de outra maneira. E aí, em algum momento, no fim das contas, você vai fazer como todo mundo. Nessa virada dos anos 80, você vai entrar no tráfico de drogas. Por que o haxixe surge entre vocês, entre os bandidos, no início dos anos 80? Na verdade, nos anos 70. Nos anos 70? Porque basicamente são os bandidos que largam o roubo. Quando eles se reconvertem nisso, eles veem que tem um mercado, basicamente. Então, na época, onde você ia buscar essa maconha no Marrocos? No Marrocos. Porque isso é o começo do que temos hoje. Não existiam os Golfest, eram barcos normais. Bem, você sabe... Você pega um veleiro, carrega a mercadoria e depois vai num barco de pesca. E aí ela vai buscar os fardos com o barco até lá, entendeu? Sim, saía do Marrocos e chegava na Espanha ou na França diretamente com barcos de pesca. Exatamente. Sim, porque é preciso lembrar que havia fronteiras naquela época. Foi assim que, quando precisei me reerguer, ele me mostrou o caminho a seguir. Em 2000, você então, aconteceu aquela história do banco, você foi e voltou da prisão, né, como todo bom bandido, e em 2000 você tinha 75 anos, eu acho. Você sai da prisão... É isso aí, sim, Você fica meio na rua, porque esse é um pouco o problema do bandido. Ele vive momentos de fartura e depois, quando cai e sai, geralmente é com uma mão na frente e outra atrás. É a vida de altos e baixos, a vida de bandido. É a mesma coisa, digo eu, quando me encontro em 99 e 2000 num barco em La Grande Motte, vivendo durante 2 anos em um barco. Sim, um amigo te emprestou um barco para te abrigar após sair da prisão. Exatamente, lá. Você tem 75 anos. Sim. E o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Estou virando marinheiro. Sério, eu gosto disso. Eu gosto tanto que conheço todos os velejadores da região. Eu participo de regatas, estou aprendendo a navegar. E eu até trabalho em um estaleiro. E um dia um amigo veio me ver. É sempre assim com bandidos, né? Você largou essa vida, mas sempre surge alguém igual filme dizendo, olha, Gui, que conhecemos. E o Gui que está envolvido. E o Gui, ele é casado com uma colombiana, isso não te diz nada na vida, e que tem... Um ponto, um lugar para ficar na Colômbia. Então ele pensa, eu estou na Colômbia. Maurício, ele tem um barco. Como vou te dizer? Ele se escondeu lá? Embaixo. No final das contas, não demorou muito para isso brotar na sua cabeça. Estamos fazendo a travessia. Então, quando
Porque é preciso dizer, aos 75 anos você vai sair no seu barco com um marinheiro. 2, você vai para onde? Em 2, A 2? na Venezuela, Então vocês atravessam o Atlântico. Vocês vão para Santa Margarita, certo? Santa Margarita exatamente. Santa Margarita é uma ilha que fica ao largo da Venezuela, onde há grandes marinas, é muito turística e há muitos veleiros. É muito conhecida por ser um lugar de embarque. de embarque, exatamente. Você sai com o barco. Quanto tempo demora para chegar? Poxa, a gente levou 3 meses sem nem perceber. 3 meses ida e volta. Sem perceber, saímos em setembro e só voltamos em dezembro, Com o quê? a 15 metros, Sim, mas com o que dentro? a 140 quilos de coca. O quê? Você tem 75 anos, Isso representava 4 milhões na chegada. 4 milhões de euros quando chegou. Aqui, estamos em 2010, certo? Não, 2009, 2009. Mas você não pensa, aos 75 anos, será que você colocou na balança os prós e contras mesmo? Porque aos 75 anos você já tinha o quê? 15, 20 anos de prisão quase. Sim, você já tinha feito 15, 20 anos de prisão. Ei, você não pensa? Não. Eu fico tipo, a vida está tranquila, vamos dar uma volta de barco? Tá vendo? Quando eu coloco os prós e contras na balança, eu assumo o risco. O que você disse? É a última jogada, preciso recuperar. Sim, isso. Eu não terminei. Eu não terminei. De terminar na rua. A gente sempre fala do último golpe, é verdade. Esse é o clássico dos filmes de gangster, o último golpe. Isso realmente existe. Exatamente, é isso mesmo. Você diz que isso vai ser minha aposentadoria, tipo meu prêmio de loteria. E você só faz isso porque sente que vai dar certo. Então, quando o lance acontece, Porque eu estava confiante, eu tinha certeza de que se fôssemos parados não encontrariam nada. Prova disso é que fomos parados 2 vezes pela Guarda Civil. Na Espanha, e eles vieram no barco com os cães, vieram em 7 ou 8, eles desmontaram os tetos, eles desmontaram o assoalho, desmontaram tudo no barco, não encontraram nada. Você colocou onde? Ali, no casco, certo. no casco, a cocaína estava no casco. Não, tudo bem. Você achou que tinha você... Achou que eles não encontraram? Não, mas não é possível, eu tive. O marinheiro estava comigo. Ele estava se borrando de medo lá quando eles estavam no barco, lá. Pois é. Porque eu não estou acostumado, não, mas... Como Você tinha convencido ele? ele era cliente do circo. Da sua boate, pois não comentamos, mas você teve boates em Paris. Ele já estava um pouco envolvido nisso, fazia negócio com meu Morosini e tudo mais. Ele também era engraçado, então não é o mesmo. Além disso, era um bom marinheiro. Hein? Ele é bretão. E pronto, então a gente falava mais ou menos a mesma língua. Quando eu disse que tinha isso, você topou comigo. Vamos lá, foi assim que tudo começou. Então o plano é o seguinte, Gui, seu sócio, que está lá na Colômbia venezuelana, é ele quem encontra a mercadoria no atacado e vai carregar vocês quando chegarem. Aliás, com o Gui a gente faz uma viagem pelo planeta antes. Vocês testam o esquema antes para entender como funciona? Eu quero ver para onde a gente vai, onde a gente aterrissa, como é que é. Não, quando eu subo numa barriga de parto, É como se fosse um reconhecimento para um braço. Não. eu quero ser assaltante. Sapatos. Querida, um quadrado como um relógio, hein? Isso, não, isso, eu era obcecado por isso, você não faz ideia. Todas as eventualidades, a gente... Mas vocês não foram na sorte nisso, vocês roubaram, vocês planejaram o negócio. Então a gente foi 2 meses antes lá com o Gui, lá a gente foi para Veneza, na Colômbia. Para dar uma olhada. A gente foi para Veneza depois para ver, sabe, se estava tudo certo. E foi ele quem tinha o contato. Isso mesmo. Com certeza. Lá Eu cuidava do transporte. Quando isso acontece, quando você chega à Venezuela com seu barco, como é que você deveria carregar? Porque a gente sempre se pergunta como é que essas coisas acontecem, essas histórias Dessas... de coca. Primeiro, a gente tem que chegar porque a coca está na Colômbia, né? A gente tem que chegar para dizer que estamos aqui, tem que mandar trazer porque não querem carregar. Não queremos carregar na Colômbia, a gente quer carregar onde decidiu carregar. Na Isla Margarita, lá. Primeiro precisamos chegar, já estamos aqui, ok. De lá deve-se descarregar a mercadoria. E isso leva entre 3 e 4 dias.
E quando a mercadoria está aqui, a gente carrega e vai embora. Como é que funciona? E a mercadoria da Colômbia até Santa Maria é transportada pelos militares. São os militares, Porque venezuelano, porque nós fizemos de táxi Caracas a Venezuela, ali em um terreno na frente de um táxi, tem controles militares 3 ou 4 vezes na estrada, né? entre a Colômbia e Caracas, na Venezuela, há controles nas estradas. Então, sim, Você não pode passar assim. não dá para passar assim. Então são os militares, a gente paga os militares que cuidam disso. Da viagem, de levar você até a Venezuela. E quando a gente carregou às 11 horas da noite, né, a gente foi com o anexo. O anexo era isso. O barquinho do seu veleiro, sabe, para ir a bordo ou para a terra. Para ir para a terra são os militares. Como é que funciona? Eles marcaram o encontro numa enseada. Sim, claro, igualzinho nos filmes. Numa enseada à noite. Chame os caras, tem rochas, a gente pode acabar no mar. Às 11h sabemos quem vai chegar, enquanto vocês já estão cansados lá, e a gente chega de barco. E quando a gente chega com o barco, são uns caras de uniforme, armados até os dentes, que avançam e protegem a nossa partida. Porque então vocês pegam os 140 quilos, fizeram um pouco de pó no barco, carregam isso no seu veleiro e eles escoltam vocês na saída do porto. E aí a gente não carrega no esconderijo porque a gente sai imediatamente. A gente coloca tudo isso no... A gente vai direto para a cabine, né? Não na cabine, no cockpit, porque nada pode entrar na cabine. Sim, não pode deixar entrar na cabine, principalmente tudo no cockpit, ali atrás, ao ar livre. Sim, para evitar resíduos na cabine, caso haja inspeção com cães ou confusão. Embora, claro. Está claro, Maran? Isso se resolve, né? Quero dizer, e aí a água você também leva na cara. Sim, então você foi embora e depois você simulou aí a gente abre o esconderijo, começa a carregar quilo por quilo, porque a abertura não é muito grande, né? E você passa seus tijolos ali, pincéis. A gente percebe que devia carregar 100 quilos e tem 140. Tem que fazer um segundo esconderijo no meio da noite. A gente faz uma segunda entrega. Ainda bem que a gente trouxe o que precisava. Os equipamentos e tudo mais. A gente faz uma segunda entrega em um braço do Cata no meio da noite para carregar o resto. Porque a gente parecia uns idiotas com as suas coisas. A gente fecha tudo de novo e pronto. E aí vamos embora. E seja o que Deus quiser. Tudo corre bem até que você chega a gente chegou em Tignes? Não, a gente chegou em Tignes, não. Pegamos uma tempestade de 2 dias. A gente quase morreu lá, viu? Vou te contar. A gente estava ao largo de Terra Nova, ali, meu Raposinha. A gente subiu para o norte para pegar o vento. Para descer com tudo. Para descer depois, não tinha vento. Sim, é isso aí, sim, são os malucos. É um veleiro. Mesmo que a gente tenha um motor, não dá para usar o motor o tempo todo, né? Senão a gente precisaria de milhares de litros de diesel. Então vocês colocam o quê? Tempestade, etc. 3 semanas para voltar para o sul da França, né? Pronto. Mais ou menos, E qual era o plano de vocês? Atracar lá, tinha uma van? Um negócio. Bom, então o plano era chegar à noite, ligar, alguém vinha buscar a mercadoria e pronto. A gente chega às 11 horas em Fontignan, mês de dezembro, não tem ninguém. Uns caras, quer dizer, ninguém. Isso é de Marsella. A gente escolhe Fontignan porque não tem nada, não tem capitania à noite. Telefone. Ninguém. Às 11 horas da noite. Ninguém, totalmente. Leva 1 hora de carro para chegar. Da pessoa. Você tem 140 quilos de mercadorias no barco e começa a ficar estressado. Tem um contato às 8 horas da manhã e às 8 horas da manhã a capitania está aberta. O barco está sendo sinalizado por toda a costa, desde a Espanha, porque fomos inspecionados. Eles suspeitam que você está armado. Que estamos carregados. Mas eles não quiseram desmontar o barco porque eles não sabem, né? Os policiais na França
Montpellier, entre parênteses, os policiais de Montpellier, eles dizem: se desmontarmos o barco como se fosse um salame, vai ser igual na Espanha. Eles não encontraram nada. A gente também não vai encontrar nada. Então, vamos esperar. Eu fico de tocaia. E aí, bem, eles veem a gente descarregando tranquilamente. Tirar o material do barco. Quando o carro chegou. E então, uma vez que está carregado, bem, aí tem armas por toda parte. Fim da aventura. Aqui está o fim da aventura. No final das contas, quanto o morador te pagou nessa história, 8? 8, então. Você tem 75 anos. E Guy, deslize com Guy. Ele pegou o Lapridis. Então vocês dois saíram, você já beirando os 80 anos, é isso? 80 anos na prisão, quando chegou lá, o que pensou ao ver todas aquelas armas? Você se xinga o quê? Você se xinga, o que você quer dizer com isso? Eu fico mais chateado pelo encontro perdido. Porque senão teria dado certo, né? A pessoa sabe que estamos na Espanha, que fomos parados, que em 24 horas, porque para chegar na Grã-Bretanha ou por perto, precisa de um dia na Espanha, que em 24 horas a gente está lá. Ela tem que ficar de prontidão, o telefone dela, pelo amor de Deus, em posição de sentido. Você, quando olha para trás nessa vida que foi longa, foram quase 70 anos de aventuras de bandido ou criminosas, chame como quiser. Hoje, qual é o balanço disso tudo, assim, com a sabedoria chegando e a idade avançando? Porque agora você está com 92 anos, como vamos lembrar, mas isso faz... No mês de setembro, eu tive um infarto. Bem, eu estou na balança. Bom, você ainda está lúcido, mas qual é a sua visão sobre essa vida? Você tem arrependimentos, não tem arrependimentos? Obviamente, o crime não é certo, vamos dizer isso. Eu sou obrigado a dizer que... Não, estamos sendo honestos. Né? Que arrependimentos não tem. Só tem falta de sorte. Só tem... É um golpe de azar. Às vezes você pensa de novo nessa história do hotel, né? Nesse lance de sorte na sua vida, onde é que... Porque, bem, sim, depois quando começou já era... É fácil dizer se fosse para fazer de novo. Com todo o dinheiro que você acumulou ao longo da sua vida, você deveria estar mais do que confortável, quero dizer. É idiota. Bem, é o jeito, é a conclusão dessas vidas. De marginal, muitas vezes foram pessoas com fortunas. Então, sim. Eu conheci, sim, eu conheci. O crime dificilmente compensa a longo prazo. Exatamente. Compensa no momento até, Houve altos e depois... É assim na maioria das vezes. E descidas, bem, toda vez que tem uma descida, ela vamos lá, ela é difícil. Ela, sabe, é você... Maurício, depois de tudo isso, quantos anos de prisão você pegou? Aí eu não sei, eu te falei, eu nunca contei exatamente. Isso é realmente impressionante, porque você pensa logo na primeira coisa que faz, você já erra como... Alguém que não erra. Porque, além disso, tem uma coisa que eu sempre tive, eu tenho uma memória ruim para datas. Os aniversários da minha família, sabe, é 79, é 80, é nunca. Então, as coisas de que estamos falando, é por isso que eu tenho. Bom... A gente falou sobre isso, sobre a sua vida, né? Porque eu trouxe aqui algumas coisas que eu revirei nos meus papéis, assim, para situar algumas datas. Olha, isso foi em 79, isso foi em 80, é isso que me... Senão você não sabe. A prisão, quanto tempo eu fiquei lá? Mais de 20, eu vou te dizer, uns 20 anos mais ou menos. 20? 25, talvez 25, mas eu não acho. Não, mais para 20. Bem... Minhas duas primeiras grandes condenações, minhas 3, porque são 8, 12 e 8. Mas você não cumpre tudo isso. Então, quando os jornais dizem que ele tem 40 anos de prisão nas costas, se você quiser contar as confusões, né? Sua opinião sobre a nova geração é lamentável? É lamentável a nova geração. Não tem mais nada. É a vida. Eles são capazes de matar pai e mãe, irmão, não há mais respeito por nada. Você vê como eles se matam uns aos outros por, como eles dizem, por um olhar torto, por uma dívida não paga.
eles passam a perna uns nos outros, né? Com o quê? Com a droga. Eu sempre disse que é um meio podre a droga. Mesmo que eu tenha querido mexer com isso, eu quis fazer isso para me desligar. Mas eu nunca quis entrar nisso, nesse meio de não. Sua definição de liberdade? Ela é bonita. Corri atrás disso a vida toda. Seus conselhos para essa nova geração? Para que volte a pôr os pés no chão? No chão, porque está ficando cada vez pior para sobreviver a essa vida, a essas idas e vindas da prisão, a essas armas por toda parte. Bem, você sabe. Eu muitas vezes pensei, bater a cabeça contra a parede só faz criar caroços. Isso dói e não serve para nada. É isso. E essa foi muitas vezes a minha filosofia. Quando eles estão sem paciência, caso contrário, os pequenos infortúnios que me aconteceram, dá para levar uma bronca com os pequenos infortúnios que me aconteceram, né? Bom, eu não sou que ele era o maior clichê em relação ao meio, né, ao banditismo, que toda vez... Bem, eu acreditei, obviamente. Você acreditou nisso? Eu acreditei, sim, claro. A credulidade, sim. Sim. Essa foi a minha família por um tempo. Durante toda uma vida, até, sim. Sim. Mas você não acredita mais nisso? Agora, não. Era uma ideia totalmente furada. Muitas vezes. Porque toda vez os 2 ou 3 golpes duros que me deram, que me pararam, se você quiser, no meu impulso, no meu crescimento, na minha progressão, sempre foram sacanagens. E é isso, por isso, quero dizer, você tem que se virar, não é? Não é culpa minha. Sou eu, se eu tivesse cometido o erro, se eu tivesse feito algo errado, aí sim... A gente paga pelos erros dos outros. Eu teria dito bem feito para você, mas nesse caso não é assim. Foram os outros que cometeram erros, mas fui eu quem pagou o preço, sem entregar ninguém, sempre paguei sozinho pelas consequências. Os 3 grandes casos. Que você aguentou, né? Que eu aguentei, tirando a última, porque essa aí foi praticamente um flagrante com a droga, não tem nem o que falar, né? Que eu aguentei sozinho, é isso, eu não estou nem aí, enquanto o Maurício é um bom rapaz. Sim, isso aí eu ouvi muito, ele é um bom rapaz. Bonito demais, bobo demais. Sim. Não, isso aí, eu não estou nem aí, isso é bom. Bem, escuta, eu te agradeço, Maurício. Sim, eu que te agradeço de até logo. Até logo para continuarmos essa conversa, porque é o mesmo programa, mergulhar nas lembranças, né? Bem, é preciso que a gente fale sobre isso para que isso volte à tona. Bom, então terminamos por hoje, nos vemos no próximo episódio.